Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. A Caçadora e o Lobisomem, parte 10. Cassie encostou no capô da Ranger 4x4 de Rony, sentindo o calor do metal aquecido pelo sol da manhã. O cheiro de terra úmida misturava-se ao odor metálico de sangue que pairava no ar, vindo da casa cercada por fitas amarelas. Pombos sobrevoavam o telhado, agitados pelo entra e sai dos peritos. Algumas moscas já zumbiam perto da estrada, atraídas pelo cheiro de morte. Ela puxou sua agenda do bolso da jaqueta e começou a rabiscar anotações, focada, mas atenta ao movimento ao redor. Rony, ao seu lado, mantinha os olhos fixos na cena, observando os policiais e peritos trocando informações em tons baixos, com suas expressões fechadas e pesadas. O horror do que havia acontecido dentro daquela casa refletia-se em seus rostos. A brisa soprava fresca, mas não aliviava a tensão que pairava no ar. Cassie, ainda de cabeça baixa, quebrou o silêncio sem levantar os olhos. "Consegue ouvi-los?" Rony desviou o olhar da movimentação policial para ela, seu semblante carregado de exaustão e frustração. "Sim. O que quer saber?" Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Cassie ergueu a cabeça devagar, observando os peritos que entravam e saíam da casa. O cheiro de sangue e morte parecia mais forte a cada rajada de vento. "Preste atenção na conversa de todos os que entram e saem da casa. Alguém vai comentar sobre algo parecido que aconteceu em outra parte da cidade." Ela fechou a agenda e cruzou os braços. "Assim teremos uma pista do paradeiro do seu irmão." Rony suspirou pesadamente e se debruçou sobre o capô, ficando de frente para ela. O brilho em seus olhos denunciava algo sombrio e resignado. "Não perca seu tempo, Cassie. Ele não está mais na cidade." Sua voz era baixa, quase um rosnado contido. "Se ele está seguindo os passos do nosso padrasto, matar uma família inteira encerra a caçada. Depois disso, ele parte para a próxima cidade." Cassie sustentou o olhar dele por um momento, avaliando a expressão sombria de Rony. Havia mais do que cansaço ali. Havia culpa. Ela apertou os lábios, mas não disse nada. Apenas voltou a olhar para a casa, enquanto o sol lançava sombras longas e distorcidas no chão poeirento. Ela voltou a encarar Rony por alguns minutos, seus olhos analisando cada traço da expressão dele. O vento quente soprava poeira pelo sítio abandonado, trazendo consigo o cheiro de terra seca misturado ao odor de sangue que se desprendia da casa. O sol já começava a descer no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e lançando sombras longas e distorcidas pelo terreno irregular. Sem quebrar o contato visual, ela ergueu a mão e, com um movimento firme, retirou os óculos escuros dele. "Primeiro, não gosto de falar sem olhar nos olhos da pessoa. O policial Fabrício está ocupado demais. Não virá aqui até que todo o procedimento acabe. Então não verá seus olhos amarelos." Sua voz era controlada, mas firme. Rony cerrou a mandíbula, sentindo o calor do sol esquentar sua pele e a irritação crescer dentro de si. "Segundo, é Cassie e não Cassie. Não lhe dê liberdade para me chamar assim." A resposta de Cassie veio rápida, cortante como uma lâmina afiada. Rony apertou os lábios e desviou o olhar por um instante, observando os peritos caminhando pelo quintal da casa. "E terceiro, por que ele odeia tanto as mulheres?" Cassie perguntou, voltando a fitá-lo com intensidade.
Rony tomou os óculos da mão dela num gesto brusco e os segurou com força. O ar ao seu redor parecia mais pesado, como se a simples menção ao passado tivesse despertado algo adormecido dentro dele. Ele culpou nossa mãe por ter se casado com um homem tão ruim e asqueroso como nosso padrasto. Sua voz saiu rouca, carregada de ressentimento. Culpou ela por ter morrido e nos deixar sozinhos com ele, sofrendo todo tipo de maus tratos e, no final, nos transformar no que somos hoje. Em cada mulher que ele mata é como se estivesse se vingando de nossa mãe. Cassie respirou fundo, sentindo o peso das palavras dele. O barulho distante de um galho seco quebrado sob os pés de um policial pareceu amplificar o silêncio que os seguiu. O céu antes tingido de laranja começava a escurecer e os primeiros sinais da noite surgiram no horizonte. Ela continuou olhando para Rony, estudando cada detalhe da expressão dele. Seus olhos, mesmo de volta ao tom azul, ainda carregavam sombras do passado. E você? Como se sente com isso? Ela perguntou, cruzando os braços. Já tentou conversar com seu irmão? Fazer com que ele mude de ideia e escolha outro caminho como você fez? Rony soltou um riso curto e sem humor, balançando a cabeça. Ele me odeia, Cassie, porque salvei sua vida. Cassie fechou sua agenda devagar, os dedos apertando a capa como se tentassem processar aquelas palavras. O ar entre eles ficou carregado, a tensão cortante como uma lâmina. Salvou minha vida? Do que está falando, Rangel? O vento soprou novamente, fazendo as fitas de isolamento balançarem, como se a própria noite estivesse aguardando a resposta. Com o vento vinha a poeira e o cheiro de sangue vindo da casa, misturado ao perfume da vegetação seca ao redor. O sítio parecia isolado do resto do mundo, um pedaço esquecido de terra onde a morte havia deixado sua marca. O sol já não brilhava com tanta intensidade, e a penumbra começava a engolir as árvores retorcidas que cercavam o terreno. Rony se apoiou no capô do carro, sua expressão sombria, enquanto olhava para Cassie. Aquele dia em que você me viu ser espancado pelo meu padrasto, foi porque ele descobriu que eu te tirei de sua casa e te levei para o hospital. Sua voz estava carregada de algo entre raiva e resignação. Cassie sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu peito subia e descia devagar enquanto absorvia cada palavra. Se eu não tivesse te tirado de lá, ele teria te levado para nossa casa como fez com muitas outras meninas. Teria te transformado em esposa e no dia em que você o contrariasse por qualquer motivo, ele te mataria, como fez com as outras. O silêncio entre eles se tornou quase sufocante. Cassie não piscava, não se mexia. A brisa quente balançava alguns de seus dreads, mas ela parecia não perceber. Rony passou a mão pelo rosto como se tentasse afastar as lembranças dolorosas e continuou. Eu o segui no dia em que ele atacou seus pais. Seu olhar estava distante, como se estivesse vendo tudo novamente. Entrei pelos fundos e foi quando te vi caída mais distante. Percebi que ainda estava viva e te tirei de lá. Foi por isso que ele queria me matar na porrada. Cassie continuava imóvel. Seu corpo parecia paralisado, mas sua mente girava como um furacão. Ela nunca soube quem a havia levado para o hospital. Durante anos tentou descobrir, perguntando a vizinhos, aos médicos, a qualquer um que pudesse ter uma resposta, mas ninguém soube dizer. E agora a revelação vinha da pessoa que ela mais odiava no mundo. O vento soprou mais forte, trazendo o rangido dos galhos secos das árvores. Cassie sentiu um nó se formar em sua garganta, mas engoliu a emoção com um suspiro profundo. Rony observou a reação dela e aproveitou o momento de vulnerabilidade para perguntar. Eu sei que vai pegar meu irmão mais cedo ou mais tarde, mas e depois? Como ficamos agora que sabe o que eu sou? Os olhos dele estavam de volta ao azul de sempre.
mas Cassie percebeu que havia algo diferente neles. Algo que não tinha notado antes. Uma sinceridade crua, sem artifícios. Ela desviou o olhar por um instante, observando a movimentação dos peritos e do policial Fabrício, que ainda estavam ocupados com os procedimentos. Ela não havia pensado nisso. Rony era uma fera, mas não fazia mal a ninguém. Ao contrário, estava ali oferecendo ajuda para capturar o próprio irmão. Ela suspirou, sentindo o peso da revelação ainda pairando sobre ela. O calor do fim da tarde fazia o ar vibrar sobre o asfalto e a poeira levantada pelo movimento da polícia se espalhava como um véu dourado ao redor da cena do crime. O cheiro da terra quente e sangue ressecado ainda impregnava o ar, tornando o ambiente sufocante. Ela passou a mão na testa, afastando um dread, e respondeu: "Eu não pensei no que vou fazer por você. Até pensar em alguma coisa vai me ajudar nas caçadas. Assim fico de olho em você." Rony ergueu uma sobrancelha e sorriu de canto, os olhos azuis brilhando com malícia sob a luz dos faróis dos carros. Essa é uma boa desculpa para dizer que me quer por perto. Não consegue mais ficar longe de mim. Admita, Cass. Cassie virou-se para ele com um olhar mortal, cruzando os braços e estreitando os olhos. "Não abuse da sorte, Rangel. Posso muito bem matar 2 lobos com um tiro só." O sorriso de Rony se alargou, mas ele não insistiu. Apenas riu baixo, um som rouco e provocador, como se já tivesse conseguido o que queria ao deixá-la nervosa. Cassie revirou os olhos e entrou na Ranger, fechando a porta com um baque seco. O couro do banco estava quente, fazendo-a soltar um breve xingamento enquanto ajustava o corpo. Rony entrou logo depois, fechou os vidros e ligou o ar-condicionado. O alívio veio imediatamente quando o ar frio preencheu a cabine, afastando o calor sufocante do lado de fora. Por alguns minutos, tudo que se ouvia era o barulho do motor e a movimentação da polícia ao fundo. Cassie encarou a estrada poeirenta à frente antes de virar a cabeça para Rony e perguntar: "Essa sua agência é de verdade ou só fachada?" Rony recostou-se no banco relaxando como se estivesse em casa e respondeu com um tom tranquilo: "Eu realmente tenho uma agência de investigação, a ICN. Tenho um grupo de investigadores que trabalham comigo e já caçamos de tudo." Ele fez uma pausa olhando para a estrada como se relembrasse os casos que já resolvera. A maioria é pura armação, gente tentando enganar os outros por dinheiro ou fama. Mas tem umas coisas que simplesmente não têm explicação. Coisas que só o sobrenatural pode justificar. Esses casos eu sempre assumo pessoalmente. Cassie observou a maneira como ele falou, sem arrogância, sem exagero. Apenas fatos. Aquilo a fez se perguntar até onde ia a verdade sobre ele e o que mais ela ainda não sabia. Ela sempre achou esse tipo de agência uma perda de tempo, puro sensacionalismo, para alimentar gente que queria atenção. Seu ceticismo era evidente no olhar desconfiado que lançou para Rony antes de perguntar: "Quando me disse na lavanderia da pousada que os eventos aqui na cidade chamaram sua atenção, não foi porque não soubesse o que era. Sabia que era seu irmão, não é mesmo?" Rony inclinou a cabeça ligeiramente para o lado e riu de canto. Impressionante como ela se lembrava de cada detalhe. "Sim, mas não podia lhe dizer isso." Ele deslizou a mão pelo volante, relaxado, mas os olhos mantinham aquele brilho de quem escondia mais do que dizia. "Na verdade, aquela foi a vez que mais cheguei perto de você. Das outras vezes, sempre a observei de longe." Cassie virou-se no banco, agora completamente voltada para ele. O ceticismo deu lugar a um olhar mais afiado, uma tensão silenciosa crescente entre os dois. "Está me dizendo que tem me seguido esse tempo todo?" Rony sustentou o olhar inquisidor dela sem desviar, mantendo a calma quase provocadora. "Eu diria que só nas últimas 2 cidades." A revelação pairou no ar por um momento.
Cassie não sabia o que pensar sobre aquilo. Parte dela queria ficar furiosa, mas outra parte não sabia bem como se sentia. Rony, percebendo a hesitação, inclinou-se um pouco mais em sua direção e com um tom casual acrescentou: "Sabia que tem lindos olhos, Cassie?" Ela desviou o olhar imediatamente, fingindo não dar importância às palavras dele, mas sentiu o coração acelerar, odiando a forma como ele parecia gostar de mexer com ela. O silêncio entre os dois foi preenchido pelo murmúrio distante da polícia e pelo farfalhar do vento quente que sacudia as árvores secas na estrada. O motor da Ranger ainda roncava baixinho, e o ar-condicionado espalhava o ar gelado pelo interior abafado da cabine. Mas nada parecia aliviar o calor interno que subia por sua pele. Um calor diferente, uma mistura de irritação e algo que ela não queria nomear. "Não mude de assunto, Rangel. E já lhe disse para não me chamar assim." O sorriso provocador de Rony se alargou. Ele sabia que a havia deixado desconfortável e parecia se divertir com isso. Mas em vez de insistir, sua expressão suavizou um pouco quando perguntou: "Elas doem na lua cheia, não é? Suas cicatrizes?" Cassie congelou. O ar dentro do carro pareceu se tornar mais denso, pesado, como se todo o ambiente tivesse se contraído ao redor dela. O calor, que antes era irritação, agora se transformava em algo mais profundo. Memórias, dor, medo. E ela não queria falar sobre aquilo. Não com ele. Mas ele já sabia. Ela manteve o olhar fixo na estrada à sua frente, tentando ignorá-lo, mas não conseguiu impedir que seu corpo enrijecesse, denunciando o impacto da pergunta. Era verdade. Toda a lua cheia a dor voltava como se cada cicatriz fosse reaberta, como se os dentes e garras ainda estivessem rasgando sua pele. Rony continuou, sua voz assumindo um tom mais introspectivo, como se estivesse desvendando o mistério diante dos próprios olhos. "Sempre achei você diferente dos outros caçadores que já tentaram pegar meu irmão. Você é mais esperta, mais rápida, sua percepção é afiada e seu raciocínio mais instintivo." Cassie não desviou o olhar da estrada. As palavras dele a deixavam inquieta, como se ele estivesse chegando perto demais de algo que ela mesma evitava confrontar. "Naquela noite, quando meu padrasto me espancou, ele segurou meus cabelos e ergueu minha cabeça na sua direção. E então disse para mim: 'É por isso que não deixamos sobreviventes. Eles voltam e nos caçam.'" A respiração de Cassie ficou irregular. Uma corrente gelada percorreu sua espinha. E Rony continuou: "Só depois de conhecer você e observá-la, entendi o que ele quis dizer. Você foi contaminada naquela noite, Cassie." Ela virou o rosto para encará-lo, seu coração disparado, mas a única coisa que conseguiu fazer foi manter a expressão fechada, tentando mascarar o turbilhão dentro de si. Ele tinha o poder de fazer isso. Se tivesse levado você para nossa casa, teria feito o ritual e você seria uma de nós. Eu não sabia disso quando tirei você de lá. Você quase morreu no hospital, mas sobreviveu e se tornou o predador perfeito para nos caçar." O silêncio que se seguiu foi esmagador. Do lado de fora, as luzes amareladas dos postes projetavam sombras distorcidas pelo asfalto quente. Cassie sentia o peito subir e descer, com a respiração acelerada, seus pensamentos girando como um redemoinho caótico. A verdade que ela evitava há tanto tempo fora colocada diante dela de forma crua e direta. Ela não era apenas uma caçadora. Ela era parte daquilo. E Rony sabia.